Volkswagen Terra ou GAC GS3. A diferença de preço é de menos de 10%. Mas qual dos dois é a melhor alternativa? Veja agora neste comparativo. Se você gosta de ver comparativos detalhados, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e também de se inscrever aqui no canal. Vamos para o primeiro ponto. E o que a gente pode ver aqui é algo diferente de qualquer outro Volkswagen. Esse painel aqui, ele é muito diferente de tudo que a Volkswagen já fez no Brasil até então. Tela multimídia, mas é claro que se aproveitam outros elementos aqui de carros já conhecidos no mercado. Por exemplo, essa parte inferior aqui do ar-condicionado automático, ela vem do Polo e do Virtus. O quadro de instrumentos é o mesmo de Polo, Virtus, T-Cross, Nivus, enfim, assim como o volante, que é exatamente a mesma coisa, com as mesmas funções e as aletas aqui para troca de marchas. Realmente você tem personalidade própria, mas com muitos elementos novos por aqui. Em termos de acabamento, você tem plásticos de texturas diferentes do que a Volkswagen já produzia. Eu particularmente gostei muito e achei bem melhor do que o Volkswagen Polo. Aqui ainda tem um tecidinho muito legal, um tecidinho claro, que é o mesmo tom que acompanha aqui nas portas. Bancos, padrão do kit outfit, né? Assento mais escuro, costuras em azul e branco e encosto, e a parte de encosto de cabeça aqui que já é embutido num tom mais claro. Mas tem uma coisa aqui que eu achei um tanto esquisita. É esse encosto de braço. Só cabe um cotovelo aqui, olha que meu antebraço ele nem é grosso. E olha, sinceramente, eu preferi um console alto aqui do que esse tipo de encosto de braço. Bom, vamos falar agora do interior do GS3. Vamos começar pelo acabamento. Cara, não dá para não notar qualidade no acabamento desse carro. Começando pelo volante, com dois tipos de couro, um couro mais liso, o outro furadinho, e essa sinalização de que esse aqui é o centro do volante e a parte de cima dele, né? Isso é muito legal. Isso aqui é uma coisa que a gente vê em carro de corrida, por exemplo. O acabamento, soft touch no painel de portas. Aqui tem um acabamento em couro, aqui tem outro acabamento em couro. Muito bem cuidado. Soft touch nessa parte superior aqui do painel, muito bom mesmo. O couro dos bancos tem uma ótima qualidade. Os bancos são muito confortáveis. E um diferencial desse carro aqui frente à concorrência tá nesse banco aqui. Ele tem ventilação para o motorista. Exatamente, é só do motorista, né? Que é elétrico e também tem a função de ventilação. Mas é um baita de um diferencial, sem dúvidas, muito legal. Console central, cockpit aqui separando o motorista do passageiro, um plástico texturizado no centro e esse imitando o aço escovado em torno, muito legal. E aí vem uma observação minha, Black Piano onde você toca, aqui no botão P do câmbio e também no freio de estacionamento eletrônico. E vale ressaltar, esse carro ele tem auto hold, né? Isso é um pontaço positivo. Tem algumas teclas aqui, por exemplo, do ar-condicionado, né? Redirecionador de ar, desembaçador, o próprio ar-condicionado, botão automático aqui para você escolher a temperatura, né? Rodando, ou a velocidade do ventilador rodando. Isso é muito legal, né? Deixa o comando mais rápido e não deixa tudo aqui na tela, como muitas fabricantes chinesas adoram fazer. Eu particularmente gosto dos botões manuais aqui, realmente os comandos manuais são muito melhores. E o GS3 está na frente pela melhor qualidade dos materiais utilizados, 1-0. Quadro de instrumentos é digital, né? Você tem essa tela menor no meio, os comandos na lateral aqui com rotação, nível do tanque de combustível e também do líquido de arrefecimento. Legal, bacana e tudo bem à mostra. E aí a gente já parte para falar de infotenimento também, né? Como por exemplo, falando aqui da central multimídia. Pelo menos para Apple CarPlay tem espelhamento sem fio. A central ela é ótima nos comandos, os comandos são rápidos, a navegabilidade é muito boa, então realmente torna interessante a experiência aqui dentro do carro. Ele tem alguns LEDzinhos aqui que podem ser trocados de acordo com a vontade de quem está aqui dentro do carro, né? Você consegue configurar a cor do LED. Esse LED ele aparece nos acabamentos de porta, né? Nessa fita prateada aqui, em torno dos difusores laterais de ar, nessa fita superior do painel. Então você consegue ter acesso aí a realmente essa luz ambiente.
Vamos para falar de outro aspecto muito interessante do interior desse carro. Tá aqui em cima, ó. O teto é panorâmico, mas não é só teto panorâmico, é um teto solar mesmo. Você consegue abrir essa janela aqui da frente, então todo mundo aqui dentro do carro consegue curtir o interior do GS3. Só que falamos aqui de infotenimento e tem uma coisa que mereceu ser mencionada. A gente tem um carregador sem fio com a saída de ar aqui para refrigerar o celular, isso é ótimo. Mas e a entrada USB? Na verdade, ela está escondidinha aqui embaixo. Ó. Tem um USB tipo A e uma USB tipo C nessa parte inferior do console. Vamos falar de infotenimento? Você tem a central multimídia com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Grafismos são novos e, bom, é muito fácil de mexer por aqui. Nela, você tem acesso a algumas funções como o ar-condicionado. Você pode regular a temperatura tanto por aqui quanto aqui na tela. Uma função que em outros carros você consegue liberar apenas com o VCDS. Quadro de instrumentos, você tem aquele grafismo que já é conhecido por aqui. Qualidade do som é muito boa. Ela leva também um carregador de celular por indução aqui. 2 entradas USB tipo C. São 6 airbags, os 2 frontais, os 2 laterais e também 2 de cortina. Nessa versão aqui, 6 airbags. Legal, né? Bacana mesmo. Apesar da boa quantidade de câmeras no GAC, a navegabilidade é melhor e mais intuitiva no Volkswagen, sem contar também no quadro de instrumentos que mostra as informações de maneira mais adequada ao motorista e ele é inteiro, não é dividido que nem no GS3, 1 a 1. Só que esse banco aqui, ele tá todo para trás, enquanto esse banco aqui tá exatamente na posição que eu dirijo. Eu tenho 1,73 m, não sou alto, mas como é que fica o espaço interno para quem vai lá atrás? Vamos dar uma olhada nisso? Eu te convido, vamos lá para o banco traseiro. Chegamos ao banco traseiro. Bom, vamos lá. Vou te mostrar aqui o que tem de espaço interno nesse carro. Banco dianteiro regulado para mim, como eu falei. Tenho 5 dedos aqui dos meus joelhos até o banco dianteiro. Mesma coisa aqui embaixo. Vou bem, vou confortável. Motorista com a mesma estatura que eu aqui, que usar a mesma regulagem de banco que eu. Bom, eu vou tranquilo. Tem um bom espaço aqui ainda para o teto. Um palmo aqui quase aberto. Muito interessante. Para quem vai no meio, vamos lá. Túnel central é bem curtinho aqui o espaço que eu tenho para passar os pés. E se esse banco for todo para trás, sinceramente ninguém vai confortável aqui não, viu? É um exagero usar esse banco nessa regulagem em condições normais. A não ser que você esteja carregando um gigante aqui de 2 metros de altura. Mas enfim, conforto aqui em termos de espaço interno não rola muito não. Até porque esse carro herda uma característica do Polo, o entre-eixos de 2,56 m. Não é isso tudo, né? Se fosse os 2,65 m de Virtus e também do T-Cross, com certeza seria mais bem aproveitado. Mas isso aí já ia encarecer e ia mudar o nosso papo aqui sobre um custo-benefício para ficar abaixo do Nivus. Mas se a gente está falando de espaço, vamos falar de porta-malas também? Vamos lá na traseira que eu vou te mostrar o porta-malas desse carro. Bom, chegamos aqui à traseira para falar de espaço interno e vamos lá. Banco dianteiro ajustado para mim, eu não sou alto, tenho 1,73 m. Um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro, isso é ótimo. Aqui na parte inferior das pernas, mesmo jeito. O assoalho é plano, isso é muito legal. E o tapete, olha só, ele vem contornando aqui a configuração do assoalho, né? Isso é legal que ele é uma peça inteiriça. Então na hora de tirar, você tira tudo de uma vez. Isso é realmente bem legal. O banco é bem confortável, tá? Eu tenho um bom espaço aqui, tenho um palmo quase aberto, né, da minha cabeça até o teto. O que o nosso filmmaker tem 1,83 m, sentou aqui no banco traseiro e lá ele e ficou com 3 dedos da cabeça até o teto com a mesma configuração de banco. Ou seja, bem interessante o espaço mesmo. Tem a saída de ar aqui, ar-condicionado para trás, que ajuda a refrigerar a cabine. E tem uma entrada USB do tipo A. Por aqui tem esse encosto de braço com 2 porta-copos. Bem interessante. Quem vai no meio já não briga tanto por espaço para as pernas, porque consegue pelo menos colocar os pés aqui, por mais que vá pisar ali na frente, se o pé for maior, enfim. Você vai com as costas um pouquinho mais projetadas, mas é bem confortável, dá para ir tranquilo aqui. Aqui
não tem comparação. O GAC ganha com folga, 2-1. Bom, vamos lá falar de porta-malas. E um aspecto muito bacana é que a abertura elétrica. Qual outro carro da faixa de preço tem isso? Não tem, né? Então, ele tem essa espécie de rede aqui que acaba escondendo de fato o que a pessoa está carregando, né? Mas ela pode ser rebatida. É um porta-malas mais compacto que fica prejudicado um pouquinho no tamanho pelo pneu reserva. É um pneu temporário, mas que acaba ocupando espaço aqui perto do assoalho. Então, a tampa precisa ficar mais elevada e com isso acaba prejudicando o espaço do porta-malas. Infelizmente, ele acaba não saindo tão bem nisso. Bom, vamos chegar aqui para mostrar o porta-malas do Tera. Ele pode ser aberto pela chave ou por esse botãozinho aqui. E temos um bom porta-malas, 350 litros, que representa um crescimento interessante em relação ao Polo, que são 300 litros. Vamos lá, ele cresceu em comprimento, são 4,15 m, contra mais ou menos 4,07 m do Polo. São 7 centímetros mais que no fim fazem diferença. E ele é bem aproveitado verticalmente também. Muito interessante o que a gente vê aqui no Tera. O que a gente vê aqui é um porta-malas justo. O menor acaba levando a vantagem. O Tera empata o jogo 2-2. Vamos começar a falar de desempenho desse carro aqui, mas primeiro vou te mostrar exatamente o motor dele. A gente está falando de motor 1.0 TSI. Aqui são 116 cavalos no etanol e 109 na gasolina. 16,8 kgfm de torque nos dois combustíveis. Esse motor vem acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas. Como é que ele se comporta, os defeitos, as virtudes, a gente vai ver agora. Vamos lá dar uma volta nesse carro e você vai conhecer ele em detalhes. Esse motor aqui é um velho conhecido, 1.0 TSI, no caso 170 TSI. Ele já está presente em outros modelos da Volkswagen, como por exemplo o Polo, câmbio automático aqui. Uma coisa que eu reclamo muito no Polo, até porque eu convivo diariamente com o Polo, é o meu carro, é a questão do delay, né? Aquele atraso na resposta quando você pisa no acelerador. Ele existe aqui no Tera? Sim. Ele é significativo? Também. É a mesma coisa do Polo? Não. Pelo menos a Volkswagen conseguiu amenizar um pouquinho essa situação aqui no Tera. Ou pelo menos passa essa sensação para quem está no banco do motorista. O desempenho dele é justo. Você não vai conseguir um desempenho muito grande, mas pelo menos você vai ter um bom consumo. E o consumo a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, vamos falar de desempenho. Vamos mostrar o responsável por mover esse carro aqui. Ele tem motor 1.5 turbo, são 170 cavalos e uma transmissão do tipo automatizada de dupla embreagem. Esse conjunto é capaz de oferecer um bom desempenho para esse carro aqui. O 0 a 100 dele é realmente surpreendente até para um carro desse porte. Mas será que são só números? Esse carro anda bem de verdade ou não anda? Como é que ele se comporta no dia a dia, na cidade? Não anda e para? É o que você vai saber agora. Vem comigo que eu vou te mostrar como esse carro se comporta no trânsito. Bom, vamos começar a falar em termos de desempenho. O que a gente tem aqui? A combinação desse motor 1.5 com essa transmissão automatizada, ela é inteligente, mas ela requer um costume. Para quem está acostumado com a transmissão automática com conversor de torque, você vai notar de fato a diferença ao acelerar. Mas ela passa as marchas de uma forma bem rápida e até ajuda a aproveitar o desempenho do motor. A gente tem 170 cavalos aqui que são de fato bem aproveitados por essa transmissão automatizada. Uma coisa que me chamou a atenção é que a gente está falando de uma transmissão automatizada, mas que ela não te dá o poder de escolher qual marcha você vai usar. Você não tem a opção de passar as marchas tanto por borboletas aqui atrás do volante, como aqui no câmbio. Então só o que te resta é colocar no drive, no máximo acionar o modo Sport e pronto. São 3 modos de condução e dá para ver que realmente é perceptível a diferença entre um e outro. São o modo economia, o modo conforto e o modo esporte. E se a gente pegar os dois extremos, do modo economia para o modo esporte, você consegue notar a diferença de resposta do carro. É gritante, não tem outra palavra para definir. O carro anda bem, responde bem, tem um delayzinho, você nota que demora um pouquinho a resposta
né, do carro depois que você pisa fundo no acelerador, mas quando ele vai de uma vez. E isso é mérito também dessa transmissão. E é engraçado que quando você está no modo esporte e passa para o modo economia, parece que você sente o carro freando assim, sabe? E quando você está no modo de economia e segue para o modo esporte, é como se o carro desse uma guinada para frente. Então é bem perceptível essa diferença entre um modo e outro. É um carro que você nota o desempenho dele, você nota a velocidade crescendo de forma linear. Porque você dá uma pisadinha, ele não dá aquele soco de uma vez, ele vai crescendo de uma forma rápida, mas de um jeito que você nota que esse carro tem fôlego. Então, isso é bem interessante, eu particularmente gostei muito do desempenho desse carro. É algo muito legal. A diferença aqui é desleal. O GS3 tem potência de sobra e muito mais torque. 3-2. Agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que é a dirigibilidade. A gente está na versão topo de linha do Thera. E ele tem alguns aparatos eletrônicos que mesmo a versão topo de linha do Polo, por exemplo, não tem. Como por exemplo o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo. O Thera tem, funciona muito bem, bem direitinho. E ele ainda também tem os alertas de ponto cego nos retrovisores, que te ajudam a identificar se tem algum carro ali na faixa do lado. Eu particularmente gosto muito desse tipo de acessório e é uma ferramenta que agrega muito em termos de dirigibilidade, apesar de não parecer. Você parece ter uma visibilidade menor por conta do painel, do retrovisor que é eletrocrômico e até da posição do banco, enfim, você parece ter uma visão um pouquinho menor daqui para frente. Você consegue ver o capô do carro, né, passando aquele aspecto de SUV, que é uma coisa que muita gente gosta. Então, isso sem dúvidas melhora a sensação de quem está aqui dentro e gosta de SUV. Visibilidade nas laterais é boa, os retrovisores são grandes. Como eu já falei, tem um alerta de ponto cego. A visibilidade ela fica dificultada um pouquinho mesmo na traseira por conta da janela bem menor, né? Até pelo formato da carroceria, esse formato mais parrudo, mais musculoso, que acaba sacrificando um pouquinho a questão de visibilidade traseira e até pelas colunas traseiras que são largas também. Uma coisa que eu observo muito no Volkswagen é a questão do quadro de instrumentos. Aqui você tem aquela tela digital, né, o Active Info Display, que é a mesma do Polo, de outros carros. Ela é muito boa, tem grafismos muito fáceis de você entender, né, todas as funções. Você tem as funções aqui no volante também, dá para passar as marchas pelas borboletas atrás do volante ou pela própria alavanca de câmbio, jogando ela para o lado. Uma coisa que a gente repara aqui também é o alerta de manutenção de faixa, né? Ele dá aquela puxadinha no volante para corrigir a trajetória e fica amarelinho ali o indicador no painel, dizendo que você está invadindo a faixa do lado, e quando está tudo certo ele fica em verde. Suspensão desse carro, vamos lá. Se a gente tiver como comparativo o Volkswagen Polo, que é talvez o mais próximo que o Thera tem, a gente pode dizer que o resultado é muito legal. A suspensão do Polo não é ruim, ela é boa. Mas no Thera, eu confesso que eu gostei mais. Ela é mais firmezinha, controla bem a inclinação do carro nas curvas. Ele inclina, sim, mas não de forma exagerada. E mesmo sendo o carro um pouquinho mais alto, eu gostei muito do resultado. Ela não transpassa as irregularidades aqui para dentro, embora ela seja um pouquinho mais firme, né? Em alguns buracos, alguns remendos, algumas tampas de bueiro mais baixas do que o nível do asfalto, você consegue notar um ruído um pouquinho mais alto do impacto, né, dos pneus nesses buracos, nessas tampas de bueiro, mas o resultado da suspensão em si é muito bom. Você tem um carro aqui mais equilibrado, sem ser mais desconfortável. Então, em termos de dirigibilidade, ele vai bem, são muitas ferramentas eletrônicas, ele tem câmera de ré também, que te ajuda a identificar aí a hora da manobra, né, para estacionar, sensor de estacionamento, dianteiro, traseiro, enfim, é bem interessante essa questão de dirigibilidade aqui no Volkswagen Thera. E aí a gente já parte para falar de dirigibilidade. Vamos começar pela direção.
direção elétrica direta, as respostas são bem rápidas, eu particularmente gosto muito disso. Uma coisa que eu achei muito legal aqui é a quantidade de apetrechos eletrônicos que esse carro tem. Tem o controle de cruzeiro adaptativo, tem alerta de frenagem de emergência, tem alerta de manutenção de faixa, e uma coisa que eu acho muito interessante é que você não tem o alerta de ponto cego nos retrovisores. Não é, Douglas? Você acha isso interessante? Eu acho interessante porque quando você dá a seta, quando você vai fazer uma conversão, a câmera que aparece no retrovisor, ela te mostra aqui na multimídia exatamente o que está acontecendo do lado. São várias câmeras, câmera dianteira, câmera traseira e as câmeras nos dois retrovisores. Então você consegue ter uma leitura completa do que está acontecendo aqui no redor, né, ao redor do GS3. Isso é muito legal e é uma função que eu tinha visto, por exemplo, no Honda City, né? De você, só que lá no Honda City ela está presente apenas no retrovisor direito. Quando você dá a seta, né, para uma conversão, ela aparece aqui no cluster, né, no quadro de instrumentos, enquanto aqui no GS3 ela aparece na multimídia. Uma coisa muito legal. Suspensão, ela é mais firmezinha, mas é um acerto bem interessante, né? Principalmente para quem quer um pouquinho mais de dirigibilidade, um pouquinho mais de esportividade. Ela é mais firme e isso talvez incomode um pouquinho no conforto para quem prioriza conforto. Por quê? As rodas têm um perfil ali, né? Tem pneus com perfil bem mais baixo, são rodas maiores. Para essa versão topo de linha, vem justamente nessa questão de estética, então isso acaba interferindo um pouquinho no conforto. Só que uma coisa que também está interferindo aqui nessa questão do conforto é a calibragem dos pneus. Esse carro está com 42 PSI nos pneus dianteiros e também nos pneus traseiros. Uma coisa que isso realmente pode interferir aí em termos de conforto, mas não prejudica em dirigibilidade. É um carro bem equipado, é um carro muito interessante, então oferece realmente uma questão de dirigibilidade muito legal. Uma coisa que eu acho legal que esse carro tem é a função Auto Hold, ou seja, você seleciona aqui na multimídia e aí quando você parar o carro, ele não fica com aquele arrasto, que é o creeping, né? Que quando você solta o pedal do freio, ele começa a andar. Ele para o carro e basta você tocar no acelerador e aí ele começa a andar. Isso é uma função muito legal e para o anda e para da cidade pode ser muito útil. Olha, uma coisa que deu para notar é que o sistema de manutenção de faixa, ele é bem intromissivo, né? Ele chega a dar uma puxadinha no volante aqui na sua mão. Se você não tiver esperto, o carro toma isso de você, viu? Então fica ligado aí que senão você vai dar bobeira e vai entender como é que funciona aqui o sistema de manutenção de faixa. Os dois são ótimos de se dirigir, mas a experiência no GS3 demonstra que ele é um carro superior. E aí a gente já parte para falar de conforto. Vamos lá, a gente está num carro que oferece realmente um nível de conforto bom. A gente está falando de um carro bem equipado. E aí a gente já começa pelos bancos. Os bancos são muito legais, muito bonitos e muito confortáveis. Ar-condicionado, gela muito bem, gela bem mesmo. Eu tô aqui em 22 graus, tá no automático aqui, ele tá gelando muito bem. Hoje, um dia extremamente quente aqui em Natal. Ideal para medir aqui a potência do ar-condicionado, né, a eficiência dele. E olha, não tenho o que dizer, tá indo muito bem. Um ponto positivo dessa versão aqui, a versão Elite. O banco do motorista, ele é elétrico e ele tem uma função muito boa para esses dias calorentos. Essa função é o resfriamento do banco, ou seja, o banco aqui está geladinho. Quem vai no banco do motorista, principalmente nesses dias mais quentes que o carro esquenta pra caramba, o banco de couro pode ser um baita adversário do conforto, né? Até a cabine esfriar, né? E aí essa função acaba melhorando e muito aqui a convivência a bordo do GS3. Outra coisa muito positiva, isolamento acústico. É legal, eu ouço nesse momento aqui um pouquinho do ruído dos pneus. O barulho do motor ele invade, mas só quando eu acelero bastante, né? Que aí ele transmite aqui para dentro, mas não é nada que incomode não. A suspensão, como eu falei, ela prioriza um pouquinho mais da dirigibilidade, mas ela não é desconfortável.
Nessa versão aqui a gente tem ar-condicionado automático e digital, você seta a temperatura aqui e pode também, pela própria central multimídia, escolher a temperatura, né? Isso é muito legal, te dá a opção aí de você ter um pouquinho mais de visibilidade, sem afastar o olhar aqui para baixo. Se você estiver dirigindo, por exemplo, você consegue fazer os ajustes por aqui. Os bancos seguem o mesmo padrão de Polo e Nivus, eles não são desconfortáveis, mas não são um primor exatamente em conforto, embora eles segurem bem nas curvas e o tamanho aqui do assento seja adequado para as pernas. Eu acho esses assentos até bem ergonômicos, eu gosto, os assentos, os encostos, o banco é bem ergonômico de fato. Em termos de conforto, o ar-condicionado é muito bom também. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é o isolamento acústico, eu achei bem caprichado para esse carro, um SUV de entrada da Volkswagen. Então nisso aqui a Volkswagen não pecou, eu achei o resultado muito interessante. A suspensão mais firme do GAC é boa na dirigibilidade, mas o Terra tem um equilíbrio maior ao rodar, 4:3. E aí a gente parte para falar de consumo, com uma observação, tá? O trajeto que a gente está fazendo com esse carro aqui hoje é um trajeto um pouquinho mais curto. É um trajeto que é diferente do que a gente usualmente faz para avaliar os carros. Então, hoje a gente não vai considerar a média Auto Reporter para esse teste aqui. Mas vamos considerar os números do Inmetro. A gente tem uma média de 10,2 km por litro na cidade e 11,6 por litro na estrada. Lembrando que esse carro aqui, ele é somente a gasolina, tá? Ele não é flex e ele também não oferece configuração híbrida. É bem provável que em 2027, quando a GAC começar a fabricar esse carro em Catalão, lá em Goiás, ele vai receber a tecnologia flex, porque realmente o carro precisa disso para se adaptar ao mercado nacional, até pelas constantes mudanças em relação à mistura de etanol na gasolina. Então é bem provável que isso vá acontecer quando ele passar a ser fabricado aqui no Brasil em 2027. A média é boa? É mediana, mas a gente está falando de um carro maior, com motor maior, então sem dúvidas está aí na média para esse segmento, oferecendo mais desempenho do que os concorrentes. Se o motor maior faz a diferença no desempenho do GS3, o menor ajuda o Terra a ser mais econômico. 4:4, novamente empatados. Olha, para falar de consumo, tem os dados ali do Inmetro, que você está vendo. A gente achou o consumo desse carro bem justo. Um trecho misto entre cidade e estrada, até o momento bem mais cidade do que estrada, ele está fazendo 12 por litro aqui de acordo com o computador de bordo. Ah, mas o certo é aferir na bomba de combustível. Eu tenho um Polo, já dirigi outros Volkswagen, já atestei na bomba e a margem de erro aqui é de 0,1 km por litro. Esse computador de bordo é realmente muito confiável. O resultado é realmente um consumo muito interessante. Você está vendo aí os dados do Inmetro em termos de consumo com etanol e também agora consumo com gasolina, tanto na cidade quanto na estrada. E está vendo a nossa média, 12,5 por litro. Muito interessante o consumo que a gente está fazendo aqui nesse trajeto misto de cidade e também um trechinho de rodovia. Os dois prezam pela segurança. O Terra tem alerta de ponto cego, de tráfego cruzado e indicador de fadiga. Só que o GS3 leva vantagem por oferecer câmeras de visão 360 que ajudam nas manobras e controle automático de descida, além de assistente de permanência em faixa. Isso tudo de série, coisa que no Volkswagen é opcional, portanto 5:4 para o GS3. Para quem precisa de um carro econômico e com um pouco mais de porta-malas, o Terra é a opção. Agora, se você quer algo que te ofereça um bom custo-benefício, aliás, o melhor deles, o GS3 com certeza deve ser sua escolha. Gostou da avaliação? Então deixa um like e não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ver mais conteúdos como esse.